como é que vende hoje em dia, mas de streaming deve ter ganhado uma grana boa Hoje e em tal. dia, lança disco ainda? Não. Quase Só single, nada, né? Tipo, quando Não, lança lança disco no stream, né? Mas esse disco físico, que até nem faz, né? 6 anos atrás as pessoas compravam, não faz. Mas faz ainda sentido lançar fábricas. disco, tipo, mesmo no O streaming? físico. Não, lançar disco que seja no streaming. Ou faz mais sentido lançar Músicas uma música isoladas. a cada tempo e Olha, tal? eu, assim, olhando para o mercado da música hoje, eu acho que a internet, primeira coisa, a internet abriu uma porteira, né? Que estava trancada do acesso às informações. A internet é uma coisa recente, nós somos de uma geração anterior à internet, né? Sim. Que a gente não tinha tudo isso, ver as redes sociais e tal. E aí, quando rolou o YouTube, que foi a primeira grande plataforma de stream, que entregava para as pessoas conteúdos, né, 1000 de todos os tipos, ali abriu uma janela. Tipo, eu vi, por exemplo, crescer do nada a Malu Magalhães. Sim. Eu já estava na música há 10 anos. Quando eu vi a Malu Magalhães explodir. E ela era uma menina que tocava as músicas do Bob Dylan. E tinha um inglês legal e compunha as próprias músicas, mas ela era só uma menina, entendeu? Brincando Fez os em videozinhos casa. dela, botou na internet, botou no YouTube, pipocou. O que eu vejo hoje, assim, para minha geração e para a geração anterior a mim, inclusive, que ainda vive dessa, que ainda tem a internet como braço do trabalho musical, eu vejo essa geração, quem não aproveitou aquele flow de abertura da internet, ficou num ambiente quase de ostracismo. Os artistas que não se adequaram ao advento da internet, né? A abertura de possibilidades que a internet dá, ele ficou meio ali num limbo do público dele, que é um público fiel muitas vezes, mas não é um público Mas que não cresce. que caçou, que não foi um público que caçou ele na internet, entendeu? Que ele foi descoberto num vídeo aqui que bombou, um vídeo comum dele tocando em casa. A internet, ela potencializou esse lugar do artista, né? Mesmo o artista que não é nato, né? Que não nasce com a verve artística, que foi criado ali num ambiente onde ele tardiamente descobriu que tocava e cantava alguma coisa e resolveu produzir. A internet abriu as fronteiras e quebrou o modelo das gravadoras. Então, as gravadoras começaram a perder muita força nessa época, né? E foi justamente, sei lá, 7 anos antes do stream, o grande stream, né, que veio RDO, Deezer, as plataformas que tocam música. Na época dos Napster da vida já... Antes do Spotify. O Spotify não tem 10 anos. O Spotify no Brasil não tem 10 anos, né? Eu comecei a usar o Spotify 2014. anos, Eu lembro do Spotify ser lançado em 2014, se não me engano. Inclusive, quando eu lancei o meu último disco, eu acabei ficando numa lacuna e também tive filho. Muitas coisas aconteceram. Eu tive uma lacuna de produção, estava fazendo muitos shows com Cobra Coral. E eu lancei o último disco em 2014 através de uma plataforma que foi vendida meses depois, que foi o RDO. Não sei se vocês conheceram. RDO, né? Como se fosse rádio. RDO. Sim, eu essa lembro desse. É uma plataforma de stream que veio querendo aplicar artistas novos e tal. Eu entrei dentro de um Aí uma festival. grande comprou e falou, não, você não vai fazer isso não. A Oi Música tinha vários braços de ações culturais. Tinha teatros, rádios, Brasil afora. Aí ela foi vendida nesse momento, 2013 para 2014. E aí, quando ela foi vendida, eu já recebi um distrato, porque eu entrei num festival pela Oi, patrocinado pela Oi, na época. Recebi a verba para fazer o disco e me tornei independente automaticamente. Mas a Oi, naquele momento, tinha uma gravadora, que era a Oi Música, um braço da Oi dentro da estrutura. E essa Oi Música tinha um contrato comigo de divulgação daquele trabalho. Eu estava lançando Vertigem. E produzi em São Paulo, enfim, foi uma coisa super bacana, foi um momento, eu ganhei esse festival por voto popular, foi uma coisa que aconteceu toda na internet. Tipo assim, eu fui fazer o show depois que eu ganhei o festival, eu ganhei por voto popular. E aí foi uma surpresa, porque tinha outros artistas de carreiras de tamanhos parecidos, e artistas até bem... Moreno Veloso, filho do Caetano... E outros nomes que tinham muito mais chance de talvez de chegar lá do que eu. Por algum motivo, naquele momento, eu fui votado na internet e meus votos foram maiores e entrei no negócio. Quando eu fiz o disco e fui lançar,
dentro do festival, a Oi fez um distrato imediato com todos os artistas, porque ela foi vendida para um outro grupo que não queria mais o braço cultural da empresa Oi. E aí eles cortaram todos os projetos culturais. Ali eu entendi, falei, beleza, já era independente, achei que eu estava entrando para uma gravadora no Rio de Janeiro, e agora eu voltei a ser o quê? Independente de novo, né? Sem gravadora. Ali eu percebi na prática, da pior forma possível, né, que com a ausência de uma assessoria de imprensa paga, uma assessoria nacional, porque custa muito caro, e o meu patrocínio era só para o disco. Então ali naquele momento eu saquei, falei, poxa, nós estamos vivendo um momento de quebra de paradigma, onde a internet domina as escolhas, e a partir daí é que muita coisa vai ser publicizada, né? Vai ganhar publicidade, notoriedade. E eu me vi com um disco inteiro na mão, com 12 músicas, sem conseguir trabalhá-las individualmente. Ali eu saquei que a gente estava mudando a fase do lançamento do disco completo para o single. Aí a gente volta agora, aí passando os anos, né? 2014, 15, 16, passando os anos, eu vi vários artistas crescerem através de clipes, com músicas individuais. Uma música. A própria Anitta é um grande exemplo. Eu vi ela falando recente disso. Ela lança um disco depois que ela trabalhou um ano inteiro. Lançou 1, 2, 3, mês a mês, ou pula um mês, entendeu? Lança outra, pula um mês, lança outra. Mas assim, com um clipezão, entendeu? De 200 mil reais. É diferente de você botar 50 mil reais e gravar um disco e lançar o disco inteiro. Hoje em dia, o apelo visual é muito maior do que o apelo sonoro. Então, por melhor que eu me dedique à produção musical e pense artisticamente, nossa, quero um resultado X, na hora que eu for lançar, atualmente, é muito mais interessante eu lançar um single do que lançar 2, 3 músicas e dar uma provocada nesse público para ele ajudar a pulverizar essas 2, 3 músicas, do que simplesmente soltar do dia. Vamos supor que eu tô com um disco pronto para lançar. Vamos supor que amanhã, depois dessa conversa aqui, eu avise nas redes sociais, gente, lancei meu disco. Ouve aí no Spotify. Mano, não é isso. Não pega do Porque você vai ouvir a primeira, vai pular. Vai ouvir a segunda até o meio, vai pular. Porque é esse público. TikToker. Eles querem ouvir um pedaço. Ele vai ver 2 minutos e falar, nossa... Imediatista. Que não vai, pegou eles quando em a 15 música segundos, começar a tocar, que ele vai ver que a música tem quase 4 minutos, ele não vai ter paciência de ouvir até o final esses 4 minutos. Ele não vai querer ouvir 12 músicas de 4 minutos. Exatamente. De jeito Ele vai nenhum. pulando à medida que... Se não bater no primeiro minuto, ele vai pular. Isso é quase que uma regra hoje em dia. Inclusive, conversando com pessoas do mercado musical, isso virou linha de corte. Se em 1 minuto você não conseguir convencer, o seu público vai pular aquela faixa. E vai pular a próxima, e vai pular a próxima, até chegar na última. Então, será que a estratégia é lançar um disco inteiro? A estratégia é lançar um disco inteiro porque somos artistas com uma história. A gente quer contar uma história num disco. Eu não consigo contar uma história inteira numa música. Eu consigo contar uma fração. A não ser que seja um faroeste caboclo. Aí você contou 2, ali 3. Eu contei 2 ou 3 histórias na mesma história. Mas esse lugar do imediatismo do público que veio pós-internet, especialmente nas novas gerações, fez com que a gente entrasse num funil do entretenimento onde eu tivesse que apresentar algo que chamasse atenção nos primeiros segundos daquela mensagem.